é incapaz de compreender todo o trabalhar de Deus, a forma que Deus trabalha. Foi dito hoje aqui que assim como nós não conhecemos o caminho do vento, e nem como forma o osso no ventre de quem está grávida, assim nós também não compreendemos a obra do Senhor que faz todas as coisas. Foi falado hoje aqui e dá-se a nós entender que quando nós humanos fazemos um plano e fazemos um projeto, nós calculamos, arquitetamos isso em nossa mente. E quando outras pessoas ouvem os nossos projetos, às vezes não entende, ela não compreende, não tem capacidade de interpretá-lo, porque ela está ativada na nossa memória, está arquivado dentro do nosso ser. Assim também Deus, quando Deus ele se levanta para arquitetar um propósito, um plano na vida de alguém, seja de uma família, seja de uma igreja, seja de uma nação, ou de uma única pessoa, Deus também, em sua mente infinita, na mente divina de Deus, Deus também, Ele faz o seu projeto, Ele arquiteta também o teu plano. É por isso que nós, que somos deficientes, às vezes não compreendemos, ou porque isso está acontecendo em nossa vida, ou porque eu estou neste lugar, ou porque isso está nos rodeando. É a nossa incapacidade de compreender. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, entendemos que Deus, Ele nunca perde o controle da história. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que tudo que Deus cria com um propósito e para um propósito específico. E se nós formos obedientes e caminharmos dentro deste propósito, esse propósito de Deus será perfeito em nossa vida. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que desde quando o homem pecou, Deus então, na sua segunda constituição que Ele vai levar na Bíblia, Ele vai levantar uma nação. O livro de Gênesis, ele vai relatar a criação de uma nação escolhida chamada Israel. O livro de Êxodo, ele vai falar da organização e da translação do povo para a nação. E quando nós lemos o livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés, aproximadamente no ano de 1450 a 1410, nós entendemos que o livro de Êxodo, por seu nome no hebraico, significa saída. Nós entendemos que Deus está tirando Israel de um lugar, tirando Israel de uma situação. Como nós conhecemos muito bem a história, nós sabemos que Israel estava 430 anos dentro de um cativeiro, estava dentro do Egito, sendo escravizado por Faraó. E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós passamos a ver como o povo hebreu ele foi afligido por Faraó e como Deus providenciou um libertador para que tirasse o teu povo da opressão do inimigo. E Israel, após ter padecido duramente, cruelmente a opressão dos egípcios, ele então com grande gemido, com grande clamor vai clamar a Deus. E a Bíblia vai falar que Deus ouviu o clamor de Israel. Deus atentou para Israel e Deus se inclinou para Israel. Então Deus ele vai tirar Israel da sua opressão, da sua escravidão. E para tirar Israel, Deus ele vai usar forças milagrosas, vai enviar 10 pragas sobre os egípcios e vai tirar Israel dos egípcios de mão forte, de mão poderosa. E quando Deus tira Israel, agora que começa a ficar interessante, Deus então deu a eles uma promessa. Qual é a promessa? Eu te darei uma terra que manda leite e mel, uma terra prometida. E quando Deus tira Israel, quando o Faraó decide libertar Israel, Deus então coloca Israel num caminho, num plano, num projeto que era desconhecido para a nação de Israel, mas Deus estava no controle. E quando Israel está caminhando, a Bíblia nos faz compreender que nem sempre Deus trabalha da maneira que nós pensamos ser melhor, porque a rota escolhida pelo Senhor para a saída do Egito foi a mais longa. Em vez de Deus pegar a rota
que levaria Israel diretamente para a terra prometida, Deus pega uma rota mais longa, mais comprida, mais estreita. Para quê? A fim de que Israel não viesse confrontar diretamente com os filisteus. Por quê? Porque nem sempre Deus escolhe o caminho mais rápido para nos abençoar. Nem sempre Deus escolhe o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil para nos abençoar. E Deus, Ele escolheu o caminho mais longo para Israel. Por quê? Porque Deus conhecia Israel. Deus conhece a igreja. Deus conhece nós. A Bíblia revela a onisciência de Deus no Salmo 139, dizendo que Deus conhece. E Deus sabia que os hebreus não estavam preparados para lutar, porque eles ainda estavam habituados com a servidão, com a escravidão. Eles ainda tinham mente de escravo. E a Bíblia diz que Deus temia que Israel vesse a guerra e queresse voltar-se ao Egito. Por isso que Deus leva a Israel para o caminho mais longo. E o mais interessante, que Deus sabia que qualquer obstáculo fazia Israel voltar para o Egito. Então Deus, que tinha um plano de não somente pegar o povo de Israel e transformá-los em nação, mas pegar a nação de Israel e fazer dela uma nação sacerdotal, uma nação que viesse ser representante do reino de Deus na terra e atraía outras nações para Deus. Então Deus leva Israel para um caminho mais longo e leva para um caminho mais difícil, porque Deus tinha que trabalhar na estrutura de Israel. Israel tinha uma promessa de herdar uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, mas Israel tinha mente de escravo, tinha atitude de escravo, tinha comportamento de escravo e não tinha estrutura. Observa-se que cada obstáculo fazia Israel tentar voltar para trás. Então Deus, Ele queria criar uma estrutura para Israel, estar preparado para herdar a sua promessa. E quando eu penso em estrutura, lembramos muito bem da passagem de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus leva o profeta em uma visão a um vale de ossos secos. E quando Ezequiel começa a andar em volta do vale, observa uma coisa interessante. Quando Deus pede para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, Deus, Ele não coloca primeiro nervo, Deus não coloca primeiro carne, Deus não coloca primeiro a pele, Deus não coloca primeiro espírito. Deus primeiro ajunta ossos com os ossos. Ou seja, Deus primeiro prepara a estrutura, o arcabouço da estrutura humana. O que a nós às vezes precipitamos, sabe por quê? Às vezes nós já queremos rapidamente que a promessa se concretize em nossa vida, mas a nós ainda não temos estrutura para receber ela. Deus primeiro, Ele prepara a estrutura para depois Ele trazer a sua providência. Deus está preparando primeiro a estrutura para depois vir a pele, para depois vir o nervo, para depois vir a carne, para depois vir o espírito. Às vezes nós não entendemos, mas por que às vezes ainda demora a promessa? Porque Deus ainda está te dando estrutura. O que você está passando vai ser, aleluia, preparo de Deus para você se estruturar. Porque Abraão recebeu uma promessa num dia e ela não foi cumprida na outra. Demorou 25 anos, sabe por quê? Abraão ainda não tinha estrutura. A primeira luta que Abraão passou, já desceu o Egito. A primeira fome que passou, desceu o Egito, não tinha estrutura. Isaac demorou 20 anos. Caleb demorou 85 anos. Por que às vezes demora? Porque nós precisamos de estrutura. Deus tinha um plano tão grande em Israel, mas Ele disse: eu tenho que preparar esta nação. E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós entendemos que ele é um ponto representativo. Assim como Moisés, o libertador enviado por Deus, tirou Israel da escravidão do Egito,
Cristo morreu na cruz do Calvário para nos tirar da escravidão do pecado. Mas o que Deus estava ensinando a Israel: eu tirei vocês do senhorio de Faraó, mas vocês não ficam sem Senhor. Vocês ainda agora têm um Senhor, só que é outro Senhor, não é um Senhor que oprime, é um Senhor que liberta. Mas é um Deus também que tem princípios, e para herdar as promessas de Deus temos que estar dentro dos princípios. Então Deus queria criar estrutura no povo de Israel. Aí às vezes a gente falando assim, mas é um canto. Por isso que tem muitas vezes as pessoas que elas caem, porque precipitam, que dá um passo além da promessa, porque Abraão e Agar se precipitaram, sendo incentivada por, esqueci o nome da mulher de Abraão, Sara. Sara, ela incentivou Abraão, ele também Agar, precipitaram por causa de uma promessa. Às vezes temos tanto sede, porque às vezes a gente recebemos uma promessa de Deus: você vai pregar, você vai cantar, vai ser líder da mocidade, vai ser líder do obreiro, vai ser pastor presidente, vai fundar uma igreja, e nós pensamos que vai cumprir amanhã. Nós ponhamos uma Bíblia na mão e queremos pregar, mas eu canto. Mas por que vive pessoas caindo? Porque passa o tempo, ainda não tem estrutura. E Deus está falando, às vezes você está passando um processo, seja qual for a promessa que Deus te deu, porque Deus quer te dar estrutura. Sem estrutura nós não conseguimos suportar o peso da promessa. O osso é a estrutura do nosso corpo. Se nós não tivéssemos osso na perna, ele não sustentava o nosso corpo. Se nós não tivéssemos estrutura, nós vive caindo. Então Deus leva Israel pelo caminho mais longo, porque Deus tinha que preparar Israel. Mas tem uma coisa que eles aprendem aqui. A Bíblia diz que a coluna, ela não se ausentava da nação de Israel, nem de dia e nem de noite. E a coluna, ela era símbolo da permanência, da presença de Deus, do amor de Deus e do cuidado e da providência de Deus com Israel. É como se Deus falasse assim: vocês vão para um caminho mais longo, vai ser um pouco mais difícil, mas vocês não vão estar só. Eu vou estar cuidando, eu vou estar guardando, eu vou estar protegendo e providenciando o que vocês precisam. Israel passou duramente pelo deserto, mas ele foi cuidado por Deus. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus se torna o pastor de Israel. O pastor guia, o pastor protege, o pastor alimenta. Deus estava dizendo: estou levando vocês para um processo que você não vai entender, que vocês não vão compreender, mas eu vou estar presente de dia, eu vou estar presente de noite, eu vou estar a todo momento junto. Se vocês acreditar, se vocês permanecer, se vocês suportar, vocês vão chegar na terra que eu te prometi, você vai herdar promessas que eu profetizei, você vai herdar aquilo que Deus te deu, mas tem que aguentar o processo. E o mais interessante é que a presença de Deus só não garante a proteção, mas Deus também quer guiar o povo. Deus, ele fala assim: agora pega, fala para o povo sair, volta para trás e para diante de Pierotes. Olha que coisa interessante. Aleluia. Deus pede para o povo voltar. E sabe o que é mais difícil? É que quando nós estávamos na escravidão do pecado, sendo regidos por Satanás, nós fazíamos o que nós queríamos, mas era Senhor nosso. Então, quando nós somos libertos do pecado, por isso que Paulo falou assim: ó, não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas achamos que nós somos livres para fazer tudo. Nós somos libertos da escravidão, mas não queremos fazer o que Deus quer que nós façamos. Preste atenção na história de Israel. A nuvem era assim: quando a nuvem levantava, o povo tinha que levantar e andar. Quando a nuvem abaixava, o povo tinha que parar e desarmar o tabernáculo. Só andava com o que Deus pedia para andar, só parava com o que Deus pedia para parar. E o texto de hoje, ele vai dizer assim: diga para o meu povo que marche, diga para o meu povo que avante, diga para o meu povo que caminhe. Se a presença de Deus está no alto, se a presença de Deus está caminhando à sua frente,
Se Deus não pediu para você parar, por que você está parando? Se Deus não pediu para você desistir, por que você está querendo desistir? Aleluia. Se Deus não falou para você parar de pregar, por que você está querendo parar de pregar? Se Deus não disse para você parar de louvar, por que você está querendo parar de louvar? Se Deus disse para você não parar com o seu ministério, por que você quer parar com o seu ministério? Se Deus não disse para você abrir mão da sua família, por que você está querendo abrir mão da sua família? Se Deus disse para você não sair do seu emprego, por que você quer sair do seu emprego? Nós temos que andar de acordo com a guia de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que todos que são filhos de Deus também são guiados pelo Espírito de Deus. E a nossa dificuldade nos tempos odiernos é de nós ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus quer fazer, é ir para onde Deus envia para a gente ir, ficar onde Deus pede para nós ficar, fazer o que Deus pede para nós fazer. E nós não gostamos do que Deus fala uma palavra como essa, diz: eu não tenho promessa, mas vocês não querem fazer o que eu faço. Deus falou: pede para o povo voltar, e se o povo fosse. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus pede para nós ficar é doloroso. Às vezes onde Deus pede para nós ir é lugar difícil. E o lugar difícil não é para mim, é para o outro. É para o preto, é para o pastor, é para alguém. Para mim não. Sabe os maiores erros que aconteceu quando eles herdaram a terra? Estava para herdar a terra. Quando Josué tinha uma confiança na sua experiência ministerial. E quando os gibeonitas chegaram diante dele, enganando eles com roupas rotas e vinhos velhos e pão bolorado, dizendo que era longe, de um país longe, que eles não podiam fazer aliança com o povo da terra. Ele fez aliança com o povo sem orar, sem pedir direção, confiança. Sabe o que Salomão diz? Não estribe o homem no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Aleluia. Não adianta fazer e depois orar e falar assim: se for para ser de Deus vai dar certo. Não, primeiro ora, depois faz. Não adianta fazer alguma coisa e falar assim: se for para ser de Deus vai dar certo. Você já fez. Deus não se responsabiliza. Por isso que Deus está dizendo assim: Deus pediu para você voltar, volta. Se Deus pediu para você ficar, fica. Se você está orando e diz: eu vou ou não vou, sai ou não vai, fico ou não fico. Se Deus não respondeu, fica onde você foi chamado, fique onde você está, espere a voz de Deus falar com você. Mas eu estou na caverna, fica lá, uma hora Deus vai aparecer e vai falar, tua voz mansa e suave é o teu coração, mas fica. A Bíblia Sagrada diz que Israel voltou, e voltou para onde? Para Pierotes. O que é Pierotes? Aí um beco sem saída, estava num beco sem saída. O mar estava na frente, Migdol do lado, Baal-Zefão do outro lado. Aí Deus estava endurecendo o coração de Faraó para completar, e Faraó vem atrás. Aí Faraó diz assim: o povo está embaraçado no deserto, está preso, não tem para onde ir. A maioria já estava querendo voltar para trás, estava num beco sem saída. E o povo de Israel estava onde Deus pediu para ficar. Sabe aonde o livramento vem? Aonde Deus pede para você ficar. Glória a Deus. Sabe aonde a vitória vem? Aonde Deus pede para você permanecer. Sabe onde a providência de Deus vem? Aonde Deus está, e Deus está onde pediu para você ficar. E o mais interessante é que Faraó disse: o povo está embaraçado. Israel estava preso. A direita estava preso, a esquerda estava presa, a frente estava presa, atrás estava preso. Só que Faraó errou num plano. Eles não estavam sem saída. Talvez Satanás olha para você e vê: ele está sem saída, ela está sem saída, a família deles está sem saída. Deus, diabo, trancou tudo. A porta da frente está fechada, a de trás também, a da direita fechou agora, e da esquerda provavelmente vai fechar amanhã. Satanás pode fechar toda a porta da sua vida, da direita, da esquerda, a da frente, a de trás, mas tem uma porta que ele não pode fechar.
Existe uma porta que Satanás não fecha. Ele fecha da direita, ele fecha da esquerda, ele fecha da frente e de trás. Mas a porta de cima Satanás não fecha. A porta do céu Satanás não fecha. Essa porta não fecha. Quando a Síria estava rodeada pelos exércitos assírios, Geazi chegou a Eliseu e disse: deu ruim, agora está complicado, está tudo cercado. Eliseu disse: maior o que está conosco do que está com eles. Aí ele fala assim: Deus, ele faz o coração e fala: mostra para Eliseu, abre o olho dele. Quando Eliseu, ele abre o olho, ele olha sobre os montes, cavalos e carros de fogo, na onde no alto, onde no céu. Esse é o único lugar de Satanás, ele não pode fechar a porta. E o seu livramento não vai vir da direita, não vai vir da esquerda, não vai vir de frente, não vai vir de trás, ela vai vir do céu. Quando eu lembro de Ezequiel 37 de novo, e vejo Ezequiel lá no vale, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ele fala: tu sabes, Senhor. O que Ezequiel quis dizer? Senhor, tu sabes. Ele está dizendo assim, ó, olhando daqui está tudo difícil, não dá. Para a terra não dá. A terra não resolve. Mas tu sabes, porque o que a terra não resolve, o céu resolve. O que é impossível para o homem, para o Senhor é possível. O que a terra destruiu, o céu constrói. O que a terra derruba, o céu levanta. O que a terra ela destrói, Deus vai construir na sua vida. A terra não pode fazer nada para você, o homem não pode fazer nada para você, mas o teu livramento vai vir de cima, o seu livramento vai vir do céu. Deus vai dizer: o céu pode fazer, porque a terra entra em crise, o céu não entra em crise. É o céu que vai levantar o que a terra derrubou, é o céu que vai construir o que a terra destruiu, é o céu que vai fazer o que a terra não pode fazer, é Deus que vai fazer o que ninguém pode fazer, porque para Deus nada é impossível. E Deus nos trouxe nesta noite para dizer que está complicado, está difícil, mas o céu vai fazer para você. O seu livramento vem do céu, a porta do céu ninguém fecha. Por isso que Salomão falou assim: como o povo pecar e tudo estiver ruim, aí Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Deus falou assim: se o meu povo clamar, eu ouço do céu e saro a terra. A sua providência vai vir do céu. Você não está sem saída. Para todo mundo está no beco sem saída, mas Deus está pronto dizendo: o teu livramento está vindo, o teu livramento está próximo. Estão pensando que é só com Moisés? Não, o maior libertador está sentado no trono, olhando para Israel, dizendo assim: já está chegando o livramento. É por isso que o salmista diz: eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que faz os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Este não tosquenejará e nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora é para sempre. Aleluia. Às vezes é difícil compreender como Deus trabalha. Nem Pedro está me entendendo. Aí Jesus falou assim: o que eu faço agora você não entende, mas amanhã, depois você vai entender. O texto diz que o mar está na frente. E a coisa mais linda ainda agora, Deus fala para Moisés: eu não vou entrar em detalhe do texto, estende a mão para o mar com o cajado.
E a Bíblia diz que Deus envia um vento oriental e o vento fica a noite toda soprando no mar. A noite toda, observe comigo, vamos conjecturar. Israel está de frente do mar, e não era 3 pessoas, era uma nação. Mais de 600 mil pessoas no deserto. E o povo diz, e a Bíblia diz que Moisés está com o cajado estendido, e o vento está soprando. Eu imagino, a cada momento a intensidade do vento aumenta, o mar tem que ser aberto. A intensidade do vento vai aumentando, o medo vai atingindo. Aquele que está pensando que o mar agora, Deus vai dar o livramento, está pensando que o vento vai matar. Eu imagino que eles vão agachando, eles andavam com os lenços no pescoço, imagino que eles começam a tampar, porque estão no deserto, as areias vai subindo, e quando a areia vai subindo, a visão começa a ficar embaraçada. O medo da areia pegar nos olhos, começa a tampar os olhos, passa a não ver nada. A primeira coisa que a tempestade faz, ela tampa a sua visão, não deixa você ver mais o plano de Deus, não deixa você ver mais o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o medo ele abate, e o medo atrofia a fé. O medo às vezes ele coloca dúvida, e você começa a duvidar. Quem já não duvidou? E eu vejo o povo de Israel se agachando, o vento abatendo, mas tinha alguém ainda que estava lá, com um cajado levantado, que o vento não fez capaz, não foi capaz de fazer ele se dobrar. Moisés representa você no meio da tempestade, mesmo sendo difícil, mesmo não enxergando mais nada, mas ainda está em oração, ainda está no culto como hoje, ainda está na fé. E ali está Moisés, e o vento assopra a noite toda. E o servo de Deus é hoje, que a tristeza, a dor, a agonia dura a noite toda. A noite, ela representa o tempo entre a promessa e o cumprimento dela do dia. Ela dura a noite toda, mas ele completou dizendo que a alegria, ela vem pela manhã. E quando o vento vai parando, eles abrem os olhos e eles veem o mar fendido e aberto. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: enquanto o vento está soprando a sua vida, enquanto o vento está batendo na tua casa, na tua família, no teu ministério, seja no seu emprego, aonde for, enquanto o vento assoprava no mar, assoprava sobre Israel, Deus abria um caminho para eles passar. Enquanto o vento está soprando a sua vida, Deus está abrindo um caminho para você passar. Tem base bíblica, tenho Naum capítulo 1, versículo número 7. Deus tem o teu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos teus pés. Deus abre um caminho na tormenta, e Ele está abrindo um caminho para você passar. Está chegando o tempo da tempestade vai passar, o vento vai se acalmar, Deus vai se levantar e vai dizer: acalma-te mar, aquieta-te vento, e você passará por um caminho que Deus vai preparar para você passar, e vai fazer que nem Moisés, vai fazer que nem Miriam, vai cantar do outro lado o hino da tua vitória, e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entenda, Deus está com você. Aleluia! Glória a Deus! Creia na promessa que Deus tem na sua vida. Deus vai abrir um caminho para você passar. Confesso que é difícil Deus dar mensagem assim para mim, mas Deus deu essa mensagem e sentou no meu coração. Então Deus está abrindo um caminho para você passar no meio da tormenta. Creia, confia, persiste. Um dos textos mais conhecidos: diga para o meu povo, avante. Diga para o meu povo, marche. Diga para o meu povo, continue. Diga para o meu povo, ande. Diga para o meu povo, caminhe. Diga para o meu povo, não pare. Martin Luther King, ele disse: se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, caminhe.
Se você não conseguir caminhar, se rasteja, mas não pare, não pare, não pare, não pare. A mensagem de Deus para você nesta noite é não pare, é não pare, é não pare. A mensagem de Deus para você hoje é aquela mensagem que foi para Daniel. Tudo, Daniel, vai até o fim, vai até o fim. Continue, porque as aflições desse tempo presente não são para não parar. Como agora que nos há de ser revelada, e a sua tribulação, ela se transformará num peso muito excelente de glória. Creia nos planos de Deus para a sua vida, e esse vento, ele vai passar, e você do outro lado vai dizer: só o Senhor é Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.